já palestra do Paulo. Então, boa noite, pessoal. boa noite. Tudo bom? Vamos lá, vamos conversar um pouco, né? Alegria estar fazendo de novo aqui um bate-papo com vocês. Nós já chegamos no Livro dos Espíritos, na questão, não está marcada ali, é 614 até 647 que a gente vai comentar hoje. Então, os assuntos que nós temos são as leis naturais ou divinas, o bem e o mal. Que é muito interessante porque é um debate filosófico que a gente pode ter também sobre isso, né? Filosófico no sentido do pensamento. Então, antes de mais nada, vamos pensar, por que nós estamos aqui hoje? Por que nos reunimos, né? Qual é o bem que o Espiritismo pode trazer para nós? É o fortalecimento do nosso espírito, através de um padrão de conduta que esteja alinhado com a moral de Jesus. Então nós vamos falar um pouco sobre isso também hoje, sobre moral, né? O que significa isso? Vamos então tentar, de um jeito simples, entender alguns pontos que podem nos ajudar na prática a nos fortalecer no nosso dia a dia. Porque quando a gente também fala de filosofia, a gente não está falando de algo distante, descolado da nossa vida cotidiana. Tem a ver com a prática, tem a ver com a forma com que a gente age em relação ao mundo que a gente vive e com as pessoas também. Então, o Livro dos Espíritos, na questão 614, começa assim: o que são as leis naturais? As leis naturais, elas são as leis criadas por Deus desde toda a eternidade. Elas não mudam, portanto são imutáveis, elas não evoluem, elas não se aplicam de uma forma, de uma determinada maneira agora e vão evoluir mais para frente. Não, porque quem evolui somos nós. As leis de Deus, elas são perfeitas, eternas e imutáveis. Então a nossa função é conseguir entrar numa sintonia de entendimento, buscar compreensão com essas leis de Deus, para que dessa forma a gente tenha o impulso da nossa evolução seguindo adiante. Porque evolução e progresso espiritual nada mais é do que um despertamento que a gente tem, um despertar. E o que é despertar, não é? É quando a gente tem alguma sacada, tem algum clique novo na nossa cabeça, que a gente percebe que as coisas podem ser de um jeito diferente, pode ser de um jeito geralmente melhor, não é? Então, essas leis naturais, que a gente pode chamar de leis divinas, leis naturais ou leis de Deus, né? Vou padronizar aqui chamando de leis naturais. Essas leis naturais, elas existem em duas vertentes. Você tem, por um lado, as leis físicas que regem o mundo material, a matéria bruta, o movimento, a mecânica dessa matéria, como funciona. E do outro lado a gente tem as leis morais. As leis morais, elas têm a ver com as relações que nós, seres humanos, estabelecemos em relação a Deus, em relação a nós mesmos e às outras pessoas. Então é uma lei que ela fala do corpo e da alma. A alma é o quê? É o espírito no corpo encarnado, né? Porque a gente no Espiritismo fala que o espírito, ele é solto, descolado da matéria, sem corpo, está desencarnado. A alma é quando no nosso caso aqui agora, né? Estamos encarnados, então a gente tem uma alma que está ligada ao corpo. Então, eu acho muito interessante esse assunto, porque ele ao mesmo tempo, fiquei estudando isso bastante tempo e eu achei tudo tão profundo e simples ao mesmo tempo, que eu não sei nem como explicar. Eu vou tentar, prometo que eu vou tentar simplificar isso daí. Mas assim, vamos raciocinar o seguinte: Deus, ele criou todo mundo simples e ignorante, nas mesmas condições. Então, assim que a gente é criado, depois de passar pelos outros reinos, né, da natureza, de passar como se fossem estágios de existência, no reino mineral, no vegetal, no reino animal, que a gente então assume essa figura humana, que a gente já tem gravado na nossa consciência essas leis naturais. Onde, portanto, estão essas leis? Elas estão ao mesmo tempo em toda parte, elas estão nos nossos semelhantes, elas estão nos fatos que a gente enxerga na vida, mas sobretudo assim, com profundidade, elas estão dentro de nós mesmos, estão na nossa consciência.
né, que já traz como herança esse conhecimento. Então, o Livro dos Espíritos ele diz o seguinte, que as leis naturais, elas são, assim, se eu for resumir em uma palavra, é amor. Porque tudo se encaixa, tudo se encadeia, toda a sequência dos fatos no progresso, na evolução de nós seres humanos, visa unicamente isso, o amor, né? O amor supremo enquanto forma de todos nós vivermos em equilíbrio. Então a lei natural ela é a pura expressão do amor. Nós aqui, a gente fala de amor, né? Enche a boca para falar, dá até um negócio no coração, mas a gente não sabe ainda o que é amar. Nenhum de nós sabe. Estamos nessa escola para aprender. A lei natural, ela portanto é também o que? Uma consequência do amor, que é a consciência tranquila, que é uma paz de espírito que se torna num estado assim de perturbação zero da consciência. É um estado imperturbável do nosso equilíbrio que a gente consegue adquirir na medida em que confiamos em Deus, porque não tem como duvidar em Deus, duvidar das coisas que a gente considere injustas, ou das dores, dos sofrimentos, das ditas injustiças que a gente tem no nosso mundo de provas e expiações, né? A gente não tem como evoluir se a gente não compreende que tudo está do jeito que deveria estar, porque afinal de contas, um dos pontos dessa lei natural é inclusive a lei de causa e efeito. Portanto, tudo que a gente faz a partir do nosso pensamento, não é só a ação, mas o que a gente faz através do pensamento que toma forma, que atrai por sintonia as influências positivas ou negativas, das nossas atitudes e das coisas que a gente diz, tudo isso constitui no campo que a gente está semeando, nas sementes que a gente está colocando, né, nessa terra que vai acabar gerando os seus frutos no momento certo. Então, a lei de causa e efeito, ela faz parte das leis naturais, das leis de Deus. Então, qual é uma das nossas tarefas aqui, nessa encarnação? É justamente conseguir entender de que forma que a gente pode melhorar. Então, no raciocínio lógico, a gente compreende que o aperfeiçoamento espiritual tem a ver com a compreensão maior, progressiva dessas leis naturais, que é o amor, que é o que traz o equilíbrio e a consciência tranquila, a paz de espírito. Como que a gente faz então para conseguir evoluir o nosso pensamento no sentido da compreensão dessas leis? A gente fala muito aqui sobre orar e vigiar, que na verdade quem disse isso foi Jesus, há mais de 2000 anos atrás. São palavras que às vezes a gente repete de uma forma automática e não para para refletir exatamente o que significa isso. Vamos pensar um pouco sobre isso então. Orai e vigiai. Ou seja, por um lado a gente tem a oração, que a oração é uma forma da gente entrar em sintonia com o plano espiritual, que é uma sintonia consciente que a gente faz com os espíritos superiores, para que eles venham ao nosso auxílio. E esse auxílio ele se constitui em quê? Em bons conselhos, em inspiração do plano espiritual para nós. Ou seja, a gente tem que acertar as contas de acordo com a nossa escolha pessoal em relação às atitudes, tudo que mais a gente vai fazer, que é uma das outras leis, que é a do livre-arbítrio. Então, a oração é um instrumento poderosíssimo em que a gente coloca a força do nosso pensamento em contato com uma energia que no nosso grau de evolução e aperfeiçoamento atual a gente não compreende, porque se a gente conseguisse entender e realmente acreditar e botar fé total mesmo de que isso funciona para valer, a gente estaria em constante oração. Esse é o caminho que nós vamos chegar lá, todos nós vamos chegar, né, com as bênçãos de Deus, porque não tem como voltar atrás. O Espiritismo explica isso, a gente só vai para frente, a gente pode estacionar no nosso conhecimento, na nossa evolução, mas a gente tem que ir para frente. Então é um recurso poderosíssimo que a gente tem que usar. E a oração, ela, como a gente já estudou no Evangelho segundo o Espiritismo, que
nos seus capítulos finais ali, um deles é justamente sobre o poder da prece, a eficácia da prece, como fazer, como funciona. Então a gente tem a oração de agradecimento, de louvor e de pedido. E o pedido, em geral, a gente nem sabe pedir direito também, né? A gente tem que pedir, na verdade, essa força, esse entendimento para poder evoluir o nosso espírito dentro da matéria. Porque, afinal de contas, Jesus não disse em determinado momento em que assim nós temos que nos dedicar às coisas de Deus, ao reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas materiais vão vir por acréscimo. Isso não quer dizer que a gente tem que ter uma vida contemplativa, trancado num centro espírita, num convento, ou só rezando no alto de uma montanha, não é isso. Mas voltando agora, fazendo a conexão com o tema da nossa palestra de hoje, o entendimento da lei natural. Então, viver com um pensamento buscando constante sintonia através da oração é uma forma da gente se aproximar da lei natural. Então, isso é o orar. E o que é o vigiar? Vigiar é prestar atenção em nós mesmos, né? Menos nas falhas dos outros, menos nos defeitos das pessoas, mas nos nossos, porque afinal de contas a única coisa que a gente pode transformar nessa vida são as nossas próprias atitudes. A gente não muda os outros. Podemos auxiliar de muitas maneiras, diversas maneiras de se exercer a caridade, não só material, mas principalmente essa da amizade, do interesse genuíno na vida das pessoas, em se colocar à disposição. Só que a ajuda, quando a gente dá a alguém, isso é um paradoxo interessante. Ela é uma ajuda que a gente, sem querer, indiretamente, estamos dando para nós mesmos, porque as pessoas, elas só vão ser ajudadas quando elas começarem a compreender essa necessidade da sintonia com as forças da espiritualidade maior, com tentar vivenciar os preceitos de Jesus na prática, viver em clima de paz, constante harmonia, buscando bem. Elas só vão ser ajudadas na hora que elas perceberem que isso é o caminho que elas têm que fazer. Então a gente não dá isso para ninguém. Tem uma palavra que está muito em moda hoje em dia, assim, que é empoderamento. Não dá para a gente empoderar os outros. Não se dá o poder para ninguém. Poder é algo que a gente conquista. Então estamos aqui falando de uma forma prática de conseguir isso, né? Que é através da compreensão do que seriam essas leis naturais. Então, orar e vigiar é isso, né? O orar é a busca da sintonia através da oração, e vigiar tem a ver muito com as nossas atitudes práticas no dia a dia, né? Então, o que nos resta fazer? É buscar o aperfeiçoamento, é a gente olhar com sinceridade para dentro de nós mesmos em busca de autoconhecimento. Porque muitas vezes a gente não quer enxergar, a gente não quer ouvir as coisas que, por muitos sinais, pessoas que gostam da gente, pessoas que às vezes nem gostem muito, né? Não vamos chamar de inimigos, mas de desafetos, e que são pessoas que não têm assim nenhuma barreira, nenhum impedimento para falar de uma forma mais suave, que vão direto no assunto e escancaram nossas falhas. A gente não quer acreditar, a gente prefere fazer um caminho inverso. Quando a gente recebe uma crítica, ao invés de parar e pensar, né? E como diz Emmanuel, né? Quando a gente recebe algum tipo de crítica, você para, pensa, e se tiver algum fundamento, vou ficar quieto, vou guardar isso para mim e vou buscar então melhorar. Se a crítica ela foi infundada, foi algum tipo de calúnia ou injúria, eu paro, penso, analiso e também fico quieto do mesmo jeito. Para quê? Não adianta a gente querer lutar contra o mal. E esse é um ponto importante também, que a gente vai entrar daqui a pouco nos raciocínios sobre o bem e o mal. O Espiritismo ele ensina que não adianta a gente lutar contra o mal, ficar combatendo o mal. A gente não tem que perder tempo com isso. O nosso tempo tem que ser dedicado para a ação do bem, para o nosso aperfeiçoamento. Portanto, quando a gente está assim, vigiando a vida dos outros, cuidando, mesmo que indiretamente, porque a gente tem ainda temos esse vício comportamental de ficar sempre julgando as outras pessoas, né? A gente pensava, se fosse eu, acho que eu não faria isso, né? Não, eu faria diferente. Olha que feio que a pessoa fez. Vamos tentar desenvolver então a indulgência, que é o que? É pensar assim, nós estamos todos no mesmo barco. Afinal de contas,
se alguém da minha família, ou meu vizinho, ou a minha esposa, meu marido, né, as pessoas com quem eu me relaciono no ambiente de trabalho, erraram em algum ponto, sabe, o que eu posso fazer é, se eu puder ajudar de alguma forma, eu ajudo, mas não vou ficar criticando para botar para baixo, porque afinal de contas, eu também trago os meus erros e as minhas imperfeições, né? Então, vigiar é olhar para nós mesmos. E esse olhar para nós mesmos é o autoconhecimento. É o conhece-te a ti mesmo. Através de uma compreensão que a gente vai tendo cada vez maior do que a gente precisa melhorar e de colocando em ação, então, essa energia positiva que a gente pode ter, né, que vai se transformar em alegria de viver. Isso é uma expressão claríssima da lei natural, porque o amor e a alegria andam de braços dados, levam a essa paz de espírito, né? Esse continente, esse almejado, né? Esse lugar que a gente vai chegar um dia, né? Os antigos navegadores, eles não botaram lá suas caravelas no mar e foram para o desconhecido. Lá vamos nós, né, também, e vamos chegar nesse horizonte, nessa terra firme. Só que o legal é que o Espiritismo está aqui justamente para reavivar os ensinamentos de Jesus. Afinal, o Espiritismo sem Jesus Cristo, ele não serve para nada. Ele perde todo o seu sentido, toda a sua força. Então, quer dizer, a gente não está tão à deriva. A gente está navegando por águas assim, em que as obras da codificação trazidas por Kardec servem como um guia, uma carta náutica para nós, né? Então vamos aproveitar e tentar buscar esse aprendizado prático para nós, né? Então, as leis naturais, elas, já comentei que elas estão na nossa consciência, seja onde a gente quiser situá-las, né? A gente tem isso gravado. E esse despertar espiritual, né, essa clareza de raciocínio, ela vem, portanto, através dessas ferramentas, que é a gente utilizar a oração, a autocrítica, a busca pelo nosso aperfeiçoamento, o nosso autoconhecimento, certo? Só que, além de ela estar com a consciência, ela, de tempos em tempos, desde que a gente começou com a civilização aqui na Terra, há cerca de entre 8 e 10 mil anos antes de Cristo, já houve a vinda de milhares de profetas, de missionários que vinham trazer uma mensagem de despertamento espiritual, mas guardadas as proporções, porque você não pode dar um alimento que a gente ainda não esteja em condição de digerir, né? Um alimento espiritual, no caso. Portanto, esse conhecimento, essa evolução, ela vem aos poucos. Jesus mesmo, ele chegou num momento posterior, há alguns milênios, quando Moisés trouxe as primeiras leis, que já na época foi um avanço muito grande, o que hoje para nós parece óbvio, né? Para a maioria de nós, né? O não matarás é uma coisa fundamental, básica, né? Mas naqueles tempos ali, cerca de 4 mil anos antes de Cristo, não era assim não. Se a pessoa olhasse torto para você, você podia chegar lá e olho por olho, dente por dente, né? Jesus veio transformar isso. Então os missionários que vieram antes, esses profetas, eles trouxeram um conhecimento parcial. Jesus, ele trouxe o conhecimento integral. Tem uma das questões assim, quem já teve a oportunidade de pegar o Livro dos Espíritos para ler, sabe? São perguntas e respostas. Às vezes os espíritos são até um pouco ríspidos, porque as perguntas elas são feitas de forma repetitiva e dá a impressão de que o Kardec não formulou direito a pergunta e o espírito fica também sem paciência, como eu falei isso, né? Meio que assim. Uma pergunta que é muito bacana, ela diz assim: qual é o melhor guia e modelo que a gente pode ter para a humanidade em termos de evolução e aperfeiçoamento moral? A resposta é simplesmente assim: vede Jesus. Jesus é o nosso maior guia e mestre, independente de qualquer religião. Jesus não veio aqui fundar igreja nenhuma, ele não fundou o Espiritismo, ele não fez nada disso. Ele veio ensinar a gente a ter tolerância uns com os outros, a ter paciência, a ter perdão das ofensas e o amor. Essa palavrinha mágica que a gente está tentando aprender como pôr em prática, né? Jesus, ele veio até aqui não como um Deus, como algo que fosse inatingível. Muito pelo contrário. Isso é algo que o Espiritismo nos traz assim como um dos seus maiores presentes.
sabe, uma das suas bênçãos mais brilhantes, no meu ponto de vista, que é mostrar Jesus na sua faceta humana, na sua, sabe, na sua forma totalmente compatível com nós. Portanto, o modelo de Jesus, ele foi o ser mais puro que já caminhou sobre a face dessa terra. E é o modelo do máximo que a gente pode atingir em termos de perfeição aqui. Então, qual é a face humana de Jesus? Ele foi criado igualzinho a todos nós. Simples, ignorantes. Ele já foi pedra, ele já foi planta, ele já foi animal. E foi um ser humano que viveu em cavernas de outros planetas e que muito provavelmente teve seus momentos muito infelizes, como nós já tivemos, né? A falta de respeito, a violência com o nosso irmão, até que a gente aos poucos vai se aperfeiçoando, vai aprendendo e vai melhorando, e ele chegou no grau de espírito puro. Só que só para a gente ter uma ideia, Jesus Cristo está aqui no nosso planeta desde a formação da Terra, 4 bilhões e meio de anos, quando aqui era só uma bola incandescente e começou a ter todas as transformações geológicas, o surgimento das condições favoráveis de vida através da atmosfera. Jesus e milhares de espíritos benfeitores que estão lá para cumprir as leis de Deus, né? Jesus veio amando de Deus, e os outros espíritos estão amando de Jesus, construindo, trabalhando, né? na realização desse planeta. Se ele já estava aqui há 4 bilhões e meio de anos atrás, como um espírito puro, quantos milênios ou milhões de anos, né? São especulações. Eu quero perguntar alguma coisa? Se alguém quiser, pode ficar à vontade. Não, ficou só. Tá. Fica à vontade porque senão. Não tenho dúvida, não. Mas dúvida a gente tem. Se quiser complementar, falar alguma coisa que leu em algum lugar, fiquem à vontade, gente. Sabe, eu estou aqui igualzinho vocês, estou no mesmo barco. A única diferença é que eu peguei para estudar isso aqui um pouco antes, então eu estou fazendo um resumo do que eu estudei. Tá bom? Então, Jesus ele começou simples como nós, então a gente vai chegar lá. Olha que beleza. Isso é uma lei de Deus, é uma lei natural. E depois de Jesus, quem veio? Muitos outros missionários, porque Jesus ele teve sua passagem brevíssima aqui, segundo o Evangelho, 33 anos, foi assassinado, desencarnou. Só que ele foi embora, mas não nos abandonou de forma alguma. Muitos missionários vieram para cá ao longo de todo o tempo. Como que a gente consegue identificar esses bons profetas, esses verdadeiros missionários? Comparando com o próprio Jesus, com o que Jesus fazia, falava, sentia e dizia. Então, são assim, pessoas de bem, porque eu não vou dizer só homens, né? Porque houve muitas mulheres missionárias, a gente tem muitas, e não só no âmbito da religiosidade, mas a gente tem em todas as áreas do conhecimento. Mas se a gente for destacar aqui essas pessoas de bem inspiradas por Deus, a gente tem assim, me veio assim à mente 3 exemplos. Primeiro, o próprio Allan Kardec. Ele teve uma missão muito dura. O trabalho de fazer a codificação espírita foi assim muito custoso, exigiu muito esforço, muito trabalho, e ele era uma pessoa extremamente preparada para isso, tanto de forma intelectual, em relação à didática que ele utilizou, quanto espiritualmente para poder ter essa generosidade de passar isso para todos nós. Então ele sim foi um missionário. Chico Xavier, grande missionário também, que a gente admira tanto, que a gente vive falando nas palestras. Às vezes tem palestra só sobre o Chico, né? Quanto mais a gente fala, mais a gente fica admirado. A gente vai começar a ver os detalhes da vida dele. A gente vê o quê? Um ponto que daqui a pouco eu vou entrar também, sobre o bem e o mal. Fazer o bem é muito mais fácil, é muito mais acessível do que a gente imagina. Está nas pequenas coisas, está nos detalhes. Não está necessariamente em você liderar multidões para tirá-las do jugo de algum tirano. Não está em você salvar pessoas em incêndios. Você até pode fazer isso eventualmente, se for o caso, se tiver oportunidade, mas está nas pequenas coisas. A gente já entra nisso. Chico Xavier, além do trabalho que eu não sei se a banda sabe de cabeça quantos livros que Chico psicografou.
Mais de 450 até, não é? Psicografados. Então é uma vida de disciplina, de trabalho que Chico teve, de assistência, de verdadeiro amor e interesse ao próximo, né? De abnegação, de esquecer os interesses pessoais dele para poder se dedicar totalmente à causa que ele acredita. Nós ainda não chegamos a esse ponto, né? Mas chegaremos lá também um dia. Por enquanto a gente ainda também tem muita coisa que fazer. A gente tem a vida material para também pensar aqui na nossa sobrevivência. Um outro exemplo de missionário é esse Papa Francisco. Porque a forma com que ele enxerga dentro de uma instituição que já existe há mais de 1500 anos, quase 2000, né? Que é a Igreja Católica, ultraconservadora, ele é um sopro de vida. É como se abrisse uma janela para entrar luz, para entrar uma brisa que vai renovar tudo, porque a forma com que ele enxerga a nossa sociedade, as questões em relação às desigualdades sociais, à exploração do trabalho, do capitalismo e mesmo os agravos que são feitos na destruição do meio ambiente, ele é um homem muito iluminado. E ele não está falando aquilo só da boca para fora. Daí, os exemplos, eles são inúmeros, né? Mas foram esses aí que me ocorreram só para a gente mencionar. Ainda em relação às leis naturais, portanto, quem mais tem a tarefa de divulgá-las? É o próprio Espiritismo, a doutrina espírita. Que a grande diferença da doutrina espírita para outras doutrinas que existem aqui no nosso planeta, porque afinal de contas não é uma religião, é uma doutrina filosófica, científica e moral. E o cunho religioso vem da moralidade, né? Religião no sentido mesmo do religare, do sentido etimológico da palavra, que é o reencontro do homem com Deus, sem ter pessoas que precisem intermediar, sacerdotes e padres e autoridades eclesiásticas e tudo mais. O Espiritismo, ele vem trazer a informação dos próprios Espíritos. Então a doutrina é dos Espíritos, não é do Allan Kardec, não é do Chico Xavier, não é do Divaldo Franco. A doutrina é dos Espíritos. E a tarefa do Espiritismo, então, é clarear os ensinamentos de Jesus. Conforme eu comentei, e eu vou enfatizar, falar de novo, o Espiritismo sem Jesus, ele não vale de nada. Ele não tem sentido. Porque, afinal de contas, Jesus ele vem nos mostrar que a gente só vai se aperfeiçoar através do entendimento mútuo, de a gente perceber que, na verdade, somos todos um, somos todos parte da mesma família. Não pode haver diferenças entre nós por causa de posição social, por orientação sexual, por nada, por cor da pele, por nada disso. Porque, afinal de contas, nós somos espíritos que não têm, assim, na profundidade da compreensão, nem sexo nós temos, quanto menos cor ou posses. A gente só leva o nosso conhecimento, o nosso próprio despertar espiritual, para onde quer que a gente vai. Então, o Espiritismo ele veio com essa missão de esclarecer o que Jesus disse e mostrar como que a gente pode, na prática, seguir o exemplo de Jesus. E ainda sobre as leis naturais, eu acho que é interessante a gente pensar que elas valem para todo o universo. Não é só aqui no planeta Terra que a gente tem vida. Há um capítulo muito bonito no Evangelho segundo o Espiritismo chamado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, que fala justamente sobre isso, sobre a pluralidade dos mundos. Portanto, a gente tem a vida por toda parte, só que a vida é diferente da forma como a gente conhece aqui, já que os graus de evolução e adiantamento, tanto da matéria orgânica quanto da matéria espiritual, da nosso aperfeiçoamento, muda. Portanto, as leis vão mudando. A gente, então, tem um conhecimento só de uma pequena parte dessas leis, das leis naturais. Os mundos, conforme eles são mais evoluídos, o conhecimento dessa lei também acompanha isso. Agora, sobre o bem e o mal. O bem e o mal tem tudo a ver com as leis naturais também. Está lá, claro e expresso, cristalino como a água, está ali. Uma água pura, né? Não é qualquer água, mas cristalino como uma água pura de uma cachoeira. Maravilhosa.
O bem, ele está ligado com a gente seguir as leis naturais, ou seja, com o amor, sendo bem direto, né? O mal é o descumprimento dessas leis, é quando a gente esquece que nós somos seres coletivos, quando a gente esquece que a nossa felicidade vem através de proporcionar felicidade para os outros, né? Quando a gente esquece que a nossa matéria é transitória, portanto a gente não tem que acumular bens, nem títulos, nem cargos, nem fama, nem sucesso, porque tudo isso daí é passageiro, dura muito pouco. Isso é o mal. É a gente ter esse desconhecimento das leis de Deus. Quanto mais, isso está expresso no livro do Espírito, quanto mais a gente se afasta do entendimento dessas leis, mais o mal ele acaba predominando em nossas vidas. Só que a questão do bem e do mal, ela está intimamente ligada com a moral. E a moral é o que? É um conjunto de normas, de preceitos que a gente tem para um bom convívio, para um bom proceder em relação às pessoas. Portanto, Jesus ele deixa muito claro, quando ele resume e diz o seguinte: a gente simplesmente tem que pensar assim: não vou fazer aos outros aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. Esse é o princípio básico de você seguir com uma moral elevada. Moral no sentido, não do moralismo, né? De você ficar querendo taxar as pessoas através de rótulos, né? Através de hábitos, como por exemplo, as meninas usarem mini saia, né? E assim por diante. Você ter esse falso moralismo, que isso tem a ver com aquele vigiar que a gente estava falando, mas o vigiar de cuidar da vida dos outros, não da nossa própria vida. A moral tem a ver com virtudes, com valores. A moral, em essência mais elevada, está expressa na palavra amor. O amor, ele comporta todas as outras virtudes. E as virtudes, elas são o quê? É a paciência, a tolerância, é a compaixão, a piedade, a humildade, sabe? O que mais que a gente pode pensar? Tudo isso que, na verdade, a caridade, tudo que está intimamente ligado e que sem um você não consegue ter a outra. Porque pensa, como é que a gente pode agir com caridade com os outros se a gente não tem piedade? A gente não tem compaixão, não consegue se pôr no lugar dos outros. Se a gente acha, por exemplo, se a gente pensa assim, o cara roubou, foi amarrado num poste, foi linchado, azar dele, ele mereceu isso, né? Se a gente olhar de uma forma rasa e superficial, né, no aqui se fez, aqui se paga, a gente vai concordar com isso. Só que quando a gente eleva o nosso pensamento, a gente põe em ação esses conhecimentos que o Evangelho de Jesus e o Espiritismo nos traz, a gente pensa assim: opa, será que realmente eu posso julgar esse meu semelhante? Porque afinal de contas, uma das leis de Deus, das leis naturais, é a própria reencarnação. A gente é um espírito que foi criado e a partir daquele momento ele se torna imortal, não eterno. Eterno somente Deus, nós somos imortais, porque nós tivemos um ponto de partida. Então, o que garante que a gente já não fez coisas até piores, que a gente já não cometeu atrocidades e violências que eu não vou nem começar a enumerar sobre o que poderíamos ter feito, ou sobre o que nós fazemos, as pequenas violências cotidianas que a gente tem, né, a falta de paciência que a gente tem muitas vezes com nossos familiares, porque a gente não consegue ainda o tempo todo viver, sabe, respirar só o bem. Não. A gente tem momentos. Então, assim, quanto mais frequência existirem esses momentos de prática no bem, é um indício de que a gente está melhorando, né? Portanto, o bem e o mal, ele tem muito a ver com o nosso pensamento. Pensar o bem e não dar tempo nem espaço para se pensar no mal, já é um grande avanço para nós, porque a gente vai entrar em sintonia. Lembra do orar e vigiar? Nós vamos entrar em sintonia com os espíritos, porque os espíritos benfeitores, eles estão só esperando a gente sinalizar e falar assim: cansei de sentir ciúme, sentir inveja, sei lá, vou dar um exemplo, eu cansei, eu não aguento mais isso, isso está me fazendo mal danado, por favor, meu Deus, me ajuda a descobrir um outro jeito melhor de viver. Como é que eu faço para não ter ciúmes? Os espíritos superiores vão vir ajudar, vão.
Só que para isso a gente precisa ter humildade. Então é um dos valores que está ligado na moral, fundamentais para que a gente consiga evoluir. E tudo nasce do pensamento. Eu vivo falando nisso. Força do pensamento. O pensamento tem um poder muito grande. A gente atrai a energia espiritual de acordo com o que a gente faz, com o que a gente fala e com o que a gente pensa. Portanto, o mal, mesmo se a gente não realiza o mal, mas se a gente só pensou, não teve condições de colocá-lo em prática, a gente já tem responsabilidade sobre isso. O mal, se a gente não fez, mas a gente se beneficiou dele, também somos responsáveis. Porque afinal de contas só faltou oportunidade. Se a gente pudesse, a gente tinha feito o mal, né? Não basta só não fazer o mal, a gente tem que fazer o bem no limite das nossas forças. Está escrito, palavra por palavra, isso. Fazer o bem no limite de nossas forças no livro dos Espíritos. E fazer o bem não é só no sentido da caridade, mas no sentido de ser útil a todos, assim que surgir um pedido de ajuda ou uma solicitação, que não precisa nem ser pedido. Se a gente está nessa sintonia do bem, se a gente está disposto a querer ajudar os nossos irmãos, a gente vai entrar numa frequência vibratória que a gente vai perceber. Façam esse teste. De manhã, quando vocês estiverem nas orações, façam assim: meu Deus, por favor, me ajude a reconhecer oportunidades de eu fazer o bem a alguém hoje. Nos mínimos detalhes, que seja um sorriso, que seja uma gentileza. E a gente vai ver que todo dia a gente faz um monte de coisa. E essas pequenas coisas vão fazer a gente se sentir bem, vai dando uma alegria. E como a gente já não vai estar mais assim, cada vez mais distante dessa prática de fazer o mal, a gente vai se sentir bem, vai ter uma consciência mais tranquila. Então dá para perceber como que uma coisa está ligada na outra, né? Então, sendo assim, a gente tem que buscar fazer o bem, ser útil, no limite das nossas forças. E, para encerrar isso daqui, esse assunto, porque o pessoal já sinalizou que acabou o tempo, vamos só imaginar o seguinte: entre o bem e o mal, então duas coisas, vou falar duas coisas. Primeiro, o que a gente considera mal, se a gente for analisar com profundidade mesmo de raciocínio e sentimentos, a gente vai perceber que é uma forma de se chegar ao bem. O que parece o mal, o que é o sofrimento hoje, é uma forma da gente conseguir ter mais confiança em Deus, e com essa confiança em Deus a gente vai ter mais fé, e com essa fé a gente vai ter essa alegria de viver, essa consciência tranquila. Então não existe, na essência das coisas, o mal não existe. E quando ele ocasionalmente acontece, ele vai gerar o bem futuramente. Portanto, vamos confiar em Deus, confiar no porvir, porque o que parece mal agora será o bem mais para frente. E agora, encerrando mesmo, já falei, vamos imaginar o seguinte: quando a gente chega num ambiente de total escuridão e a gente acende uma luz, acende a chama de uma vela, uma pequena chama de uma vela, a gente vai ver que aquilo já é capaz de iluminar. A maior escuridão que você possa estar no meio do mato, numa praia deserta, num lugar que não tem energia elétrica. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar num lugar assim, que você não tem nem a luminosidade da cidade, eu acho que sim, né? Ou no meio do mar, é uma escuridão total. Se você acende um feixe de luz ali, você vai iluminar o ambiente. Agora, o contrário não pode acontecer. Quando a gente tem uma luz acesa, nem toda a escuridão do universo é capaz de apagar aquela mínima chama de uma vela. Então sejamos nós essa chama, que possamos assim, com paciência, passo a passo, nós não vamos sair daqui que nem o Chico, né? Mas a gente vai sair, se Deus quiser, com o coração mais aquecido, com a confiança maior em Deus, sabendo que é através do amor que a gente vai conseguir evoluir, sabendo que é através dos exemplos que Jesus nos trouxe que a gente vai conseguir aprender a distinguir melhor o bem e o mal, e saber que a gente pode sim fazer o bem nas mínimas atitudes e buscar então esse sentido positivo na vida, esse pensamento positivo na vida. Então essa chama vai ser a razão do nosso existir. Então é isso que eu tinha para dizer hoje, gente. Muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe todos vocês.